Graças e paz, queridos, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Estava com saudade da igreja, domingo passado estava viajando. Hoje, o Júlio está viajando. Só uma pausa. As crianças já podem estar indo para o culto infantil. Criança até 10 anos, de 3 a 10 anos. Quase todos os domingos sou eu que lembro o Júlio das crianças, né? Hoje eu estou esquecendo. Glória a Deus. Só que igreja linda dessas crianças, amém? Domingo passado, final de semana, nós fomos servir lá em Curitiba, na Shalom. E maravilhoso mesmo, né? Quando nós estamos ali vendo o que Deus faz, o Espírito Santo faz na vida daquelas crianças, nós automaticamente pensamos, estamos no caminho certo, amém? Por isso que você não pode deixar de trazer seu filho para a igreja, porque aqui ele vai lá para o ensino infantil, para o culto deles, realmente para aprender da palavra de Deus. E como é lindo ver, né, os frutos na vida deles, que Jesus está gerando nessa caminhada deles com Cristo, amém? Hoje o pastor Júlio está em Dourado. Você precisa ficar aqui, porque como eu não vou estar, né? A igreja precisa. Eu creio que domingo passado nós não estivemos, mas foi sobrenatural aqui também, amém? Porque o Senhor age aonde nós damos liberdade, amém? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre chamando a atenção de Jesus. Você já parou algum dia para falar assim, hoje eu vou chamar a atenção de Jesus? Olha só. Quando nós saímos da nossa casa e nós viemos para um culto como este, abençoado, creio que Deus já falou no seu coração, amém? A gente até poderia ir embora, porque tantas coisas que o Senhor fez no meio dos louvores, amém? Mas quando nós saímos da nossa casa e nós viemos aqui, nós viemos para quê? Adorar o Senhor, celebrar Ele. Algumas vezes nós saímos de casa pensando assim, eu vou lá para ouvir uma palavra de Deus, e eu sei que o Senhor fala com você. Mas quando nós estamos numa celebração, no culto de celebração, nós estamos aqui para adorar o Senhor e celebrar o Senhor. Ou seja, nós estamos aqui para entregar a nossa adoração. E será que quando você saiu da sua casa hoje, você falou assim, estou indo lá para este culto e quero chamar a atenção de Jesus? Talvez você saiu numa correria, não é? Pega filho e vai, e até passou assim, que você não percebeu. Mas nós vivemos num tempo em que nós precisamos viver em alerta para chamar a atenção de Jesus. A nossa vida, ela é feita de atitudes, certo? Atitudes. Olha só, até escrevi aqui uma frase, pode passar para mim, por favor. Diz assim, a nossa vida é feita de atitudes, ou seja, nossas atitudes revelam as nossas escolhas e as nossas escolhas revelam o nosso verdadeiro eu. Fala assim para o seu irmão, eu. A sua atitude revela o que você escolheu. Por exemplo, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu me lembrei de uma escolha que eu e o Júlio nós fizemos há alguns anos atrás. Quando nós começamos na vida ministerial, nós precisamos fazer uma escolha. Qual foi a escolha que nós fizemos? Largar as nossas profissões e ficar em tempo integral no ministério. Aí hoje, vocês olham, nós estamos aí quase 20 anos de Shalom aqui em Paranavaí. 19 anos e pouquinho. Então, você pensa assim, hoje nós olhamos essa estrutura, né? A gente fala assim, que lindo, né? Você pode dar um glória a Deus por esta igreja física aqui? Amém? Mas eu fiquei pensando, as escolhas que nós fazemos nem sempre são fáceis, porque naquela época, há 19 anos atrás, quando o pastor Odilon falou assim, Júlio, é você que vai pastorear a Shalom em Paranavaí. Eu falei, Jesus amado, que eu não casei com pastor não, eu casei com um administrador. Porque não é fácil, né? E as nossas escolhas revelam o nosso coração, ou seja, revela realmente quem eu sou. Você acha que foi fácil largar uma profissão, largar uma empresa, largar um salário
E eu fiquei, né, ali meditando e vendo que essa escolha que nós fizemos automaticamente fez uma mudança enorme na nossa vida financeira. Aí eu continuei meditando e pensando e lembrei que várias vezes nós colocamos até a nossa casa à venda porque nós não tínhamos salário. Então hoje eu olho e falo assim, as nossas escolhas, elas vão impactar algo. Não nos arrependemos de forma nenhuma, né? E você vai ver com o decorrer dessa mensagem o porquê. Quantas coisas o Senhor fez nesses 19, quase 20 anos. Por quê? Pela escolha de pessoas. E não foi só nossa, foi escolhas de outras pessoas que também estão aqui hoje. Outras pessoas que passaram pela nossa vida, né? Estão em outras cidades, outros ministérios. Mas como o Senhor age quando nós fazemos escolhas. Então você hoje, antes de vir para cá, você escolheu para que lugar você ia, como você ia, qual rua você ia, qual roupa você ia. Então nós, desde que nós acordamos, nós fazemos escolhas na nossa vida. E essas escolhas, ela vai determinar o seu coração. Por exemplo, quando um aluno, ele termina o ensino médio e ele vai para a faculdade, gente, é uma escolha muito difícil, não é? Porque ele sabe que a faculdade que ele escolher vai definir o futuro dele. Lógico que existem alguns casos de alguns alunos que param na metade, vai tentar outra coisa, mas geralmente a primeira escolha é a que fica da profissão. E como nós fazemos escolhas todos os dias. Pode passar mais um, por favor. E a nossa vida, não sei se você já parou para pensar nisso, ela é uma carta, não é? Nossa vida ela é um relato. Não adianta eu chegar aqui para você, falar, se a minha vida não mostra realmente se eu estou vivendo o que eu estou falando. Então as pessoas, quando elas olham para você, elas já fazem uma leitura de quem você é. Imagina comigo. Se eu fosse dona de uma empresa, vamos supor, e eu falasse para você assim, Gi, olha só, eu estou pensando em contratar a Graça para minha empresa, mas eu não conheço ela, não conheço quem ela é, não sei de onde ela vem, não sei nada sobre ela. Vou te dar uma tarefa, você vai descobrir quem que é a Graça. O que vocês acham que a Gi faria? O que você faria? Para onde você vai? Para a internet, não é? Você vai para a internet, você vai abrir um Instagram e vai colocar o nome lá, vai colocar na lupa e vai, na pesquisa você vai tentar descobrir. Aí ali já vem algumas coisas. Isso nos fala tantas coisas, né? Do que nós temos colocado na nossa rede social. O que as pessoas têm visto das nossas redes sociais? Será que a sua rede social hoje, ela é uma carta viva de Deus? Será que as pessoas olham ali e falam assim, este é um homem de Deus, que vive os princípios do Senhor, né? Será que você tem vivido isso? Será que você tem feito isso? Ou não? Ou você só coloca coisas ali que não convém na vida cristã? Então, quando as pessoas nos olham, elas estão o tempo todo lendo a nossa vida. Elas estão vendo quem realmente nós somos. A vendedora falou assim, que legal, que igreja que você é? Eu falei, eu sou da Shalom. Aí ela falou, eu sou da igreja tal. Falou o nome lá, que né? Não vou pôr aqui para não expor. Aí eu falei assim, só que não é a Assembleia Shalom, porque existe uma Assembleia Shalom e as pessoas confundem, né? Eu falei assim, eu sou lá da Batista Shalom, lá em frente ao Noroestão. Aí ela falou assim, nossa, que legal. De vez em quando eu vou lá. Eles têm um trabalho maravilhoso nas segundas-feiras. Ela falou, no Cruz Azul, que de vez em quando eu vou com uma amiga, minha amiga passa na minha casa e me leva. E eu vou com ela para estar acompanhando. Mas o trabalho deles é muito legal que eles fazem. E ela começou a me contar sobre o trabalho.
Daí ela falou assim: ah, é do pastor Júlio. Eu falei: sim, do pastor Júlio. Aí ela começou a falar assim: nossa, porque o Nego e a Gi, eles fazem um trabalho excelente. Nossa, porque, gente, ela elogiou tanto o Nego e a Gi. E eu tô ali só escutando, né? Quando ela terminou de falar, eu falei assim: eu sou esposa do pastor Júlio. Aí ela falou assim: nossa, que legal e tal. E daí eu saí dali pensando: imagina se a Gi e o Nego não vivessem realmente o que eles pregam, né? A mulher ali já ia falar: olha, não vai naquela igreja lá não, porque aquela igreja ali tem pessoas que não, realmente não adianta. Então eu fiquei pensando como é lindo. Aí, para ajudar, eu fui num casamento ontem, né? Nossa irmã Andressa e o Jean que se casaram ontem. E nós sentamos ali numa mesa de pessoas que eu não conhecia ninguém também. E daí na conversa, nós começamos ali: ah, que igreja, pastor, que igreja que você é e tal. E o Júlio falou assim: ah, somos lá da Shalom. E daí, automaticamente, o casal falou assim: ah, é a igreja do Ricardo. O Ricardo Belentani. Sim, aí ele começou a falar, né, do irmão Ricardo, como ele é bênção, e descobrimos até que trabalhou junto. Então, olha só, em todos os lugares onde você vai, as pessoas estão olhando para você. Então, as atitudes que você está tendo, está mostrando as escolhas que você faz, e as escolhas mostram realmente quem você é, mostram o seu coração. E é muito lindo quando nós vemos isso, porque nós pensamos, né? Glória a Deus, né? Os irmãos realmente estão sendo cartas vivas de Jesus. Há um tempo atrás, o Júlio ministrou aqui sobre cartas vivas de Jesus. Você é uma carta viva de Jesus. Fale para o seu irmão aí, só para ele não dormir, porque a minha voz é muito calma. Fale assim: você é uma carta viva de Jesus. Amém? E as pessoas estão lendo. O que será que elas leram hoje? O que será que elas leram ontem? Pessoa, não, porque se ela não muda, por que eu vou seguir esse Jesus? Então nós temos que prestar muito atenção como nós estamos vivendo, né? Mas como que nós podemos chamar a atenção de Jesus? Primeiro, procurando no lugar certo. Nós precisamos procurar no lugar certo. Pode passar para mim, por favor? E eu quero dar um exemplo da vida de Isaías. Lá em Isaías 6, do 1 ao 8, fala um pouquinho sobre este texto. Pode passar, por favor? O texto também tem aí, de Isaías. Isso, pode passar mais um. Que fala assim, olha. Toda vez que eu ministro, eu gosto muito de colocar bastante texto, né? Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, se você achar melhor, abra a sua Bíblia, não perca, né? Não esteja aí desatento. Fala assim, olha: no rei em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, por nós.
E eu respondi: aqui estou, envia-me. Se você olhar o primeiro versículo, ele começa falando assim, ó: no ano em que Uzias morreu. Ele não falou o ano. Quando nós vamos falar algum assunto, a gente fala assim, lá em 2019, lá. Mas ele falou assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu. Foi um tempo muito difícil, porque as pessoas gostavam do rei Uzias, né? Ele foi um rei bom. Então foi um acontecimento, né? Foi algo que foi devastador. Então ele começa falando: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Quer dizer que mesmo na dificuldade, Isaías, né, relatando isso, relatando essa situação de tristeza, ele não ficou somente se lamentando. Ele poderia ter ficado anos se lamentando. Porque o rei morreu, porque ele era bom. Mas e agora? O que acontecerá, né? Mas não. O que ele fez? Ele foi procurar o Senhor no lugar certo, porque ele diz: eu vi o Senhor. E isso marcou a vida de Isaías, porque ele foi para perto de Deus. Então, quantas vezes nós temos um problema, nós passamos por coisas ruins, mas nós nos distanciamos do Senhor, porque nós achamos que Deus me deve algo, não é? Porque o Senhor precisa curar, porque o Senhor precisa fazer. E quando há algo ruim, nós nos distanciamos do Senhor. Mas nós não podemos nos distanciar do Senhor. Isaías, mesmo ao luto, ele não se distanciou do Senhor. E quando nós vamos para o lugar certo, nós vamos ver o Senhor. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, os problemas e as dificuldades que nós passamos, elas podem nos levar para perto ou longe de Deus. Então, como é que você tem vivido hoje? As coisas que você tem passado. Talvez hoje você chegou aqui cheio de problema. Ou não, hoje, ou você pode estar vivendo uma fase muito boa, glória a Deus, aleluia. Amém? Mas nós precisamos dar glória a Deus quando nós estamos vendo coisas ruins também. Porque são nos momentos ruins que o Senhor, Ele está nos moldando, nos transformando e nos capacitando para coisas maiores. Quando o Júlio ficou internado nessa última vez, que ele fez a cirurgia, ele ficou, né, bem ruim. Quando ele estava nos dias mais ruins, assim, eu falei para ele: olha, Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Porque para você estar vivendo tudo isso, eu acho que é algo que nós nem imaginamos. Porque quando nós passamos por esse tipo de coisa, o Senhor, Ele está nos forjando. E de acordo com a nossa resposta, nós vamos ser aprovados ou reprovados. É nessa hora que o Senhor está nos testando. E aqui nós podemos ver na vida de Isaías que ele foi aprovado. Porque mesmo em meio ao luto, que é uma coisa muito difícil, certo? Você pode perder emprego, você pode perder amigos, da pessoa não fazer mais parte do seu vínculo, mas a perda de uma morte é algo que eu vejo que não tem comparação, né? Nenhuma outra tristeza, porque a morte, ela é muito, muito, muito difícil. Então Isaías, quando ele viveu essa situação tão difícil, ele foi aprovado, porque ele fala: eu vi o Senhor. Será que quando você está passando por tantos problemas, você pode dizer assim: olha, eu estava passando por isso, mas eu vi o Senhor lá no meu quarto, no meu tempo de oração, o Senhor falou comigo? Ou será que nós estamos só nos lamentando? Então a vida de Isaías, ela é um grande aprendizado para nós. Outro exemplo que eu separei aqui, de pessoas que chamam a atenção de Jesus, está lá em Mateus 8,
5 a 10 e o versículo 13. Pode passar também, por favor? Pode passar também mais um. Diz assim, olha: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, lá no versículo 13, a gente pula um pouquinho, diz assim: então Jesus disse ao centurião: vá-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Imagina você, Jesus se admirou daquele soldado. Aí eu fiquei preparando essa palavra e pensando: já pensou Jesus olhar para você, naquela situação que você está passando, seja boa ou seja ruim, ele olhar e falar assim: esta é a minha filha, meu Deus, meu filho é este, como eu estou admirado. Imagina. Vamos fazer algo então agora? Então feche os teus olhos e fala assim: Jesus, que o Senhor possa, Senhor, admirar-me, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, que a nossa vida, Senhor, possa ser uma carta viva, Pai. Deus, porque nós queremos, Pai, chamar a sua atenção dessa forma, Senhor, que este soldado fez, em nome de Jesus. Pode abrir os teus olhos. Imagina, Jesus poderia perguntar para você assim, olha, como ele falou para esse... Ele poderia falar para você como ele falou para esse soldado assim, olha. Imagina, quero que você pense no seu nome. Vanessa, vá-te, será feita conforme a sua fé. Se Jesus falasse isso para você agora, imagina, Gislaine, vá-te. Nós oramos aqui por curas, né? Todo dia nós oramos por curas. Imagina Jesus falando assim: fulano, vá-te, vai ser feito conforme a sua fé. Olha que responsabilidade. Jesus está jogando a responsabilidade nas suas mãos, né? É como brincar de batata quente. Jesus está fazendo assim: olha, eu faço, mas é conforme a sua fé. Amém? Então será que hoje a nossa fé, se Jesus olhasse para o nosso coração e Ele nos examinasse a nossa fé, e se fizesse conforme a nossa fé, os milagres e as curas seriam realizados? Então, que tipo de fé eu tenho lançado aos pés de Jesus? Outro exemplo, quero que você caminhe aí comigo na Bíblia, é a história de Zaqueu. Diz assim em Lucas 19, 5:10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e algumas versões falam uma figueira, né? A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Eu quero ler numa outra versão, que é a Revista Almeida.
a Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você imagina Zaqueu tão pequenininho? Se a Bíblia fala que ele era pequeno, realmente ele era pequeno. Mas ele chamou a atenção de Jesus e falou que Jesus viu-o. Então olha só a história de Isaías. Quando Isaías viu o Senhor, porque ele procurou no lugar certo. O soldado, né, por mais que era muito difícil a atitude daqueles soldados. Você acha que foi fácil para aqueles soldados se render a Jesus e falar assim: eu creio, Jesus, em ti? Quando ele falou assim: olha, o meu servo, né, o meu empregado está lá em casa, está doente. Ele está dizendo assim: Jesus, eu creio que tu és Deus, eu creio em ti. E quando ele fez isso, ele procurou também no lugar certo. E a história de Zaqueu também nos mostra exatamente isso. Essas três histórias que você já ouviu tantas vezes, nos mostra que essas pessoas procuraram Jesus e o Senhor no lugar certo, em situações difíceis. Aí nós temos dois tipos de pessoas: as pessoas que só procuram o Senhor na situação difícil, está cheio de problema, quando quer receber uma cura. E temos também aquele tipo de pessoas que só procuram o Senhor quando estão bem. Agora eu estou bem. Então eu falei que para chamar a atenção de Jesus, nós temos que primeiro buscar no lugar certo, que é nos pés da cruz. E segundo, buscar a intimidade. Jeremias 33:3 fala assim, ó: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não sabes. Aí você fica: mas eu não sei para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, eu preciso tomar uma decisão agora, eu não sei o que fazer. O Senhor está falando: é só você clamar, buscar e procurar, que vai te mostrar coisas tão grandes que você não sabe. Isso tem disponível para você e para mim todos os dias. Todos os dias. Como o sol que nós temos, como as chuvas que o Senhor derrama, como, né, os dias nublados que nós temos aqui nesta terra, independente, todos os dias, o Senhor, Ele quer entregar coisas grandes e que você nem imaginou, que você nunca nem sonhou. Quando você busca essa intimidade com Deus, você vê coisas que os outros não veem. Isaías, naquela primeira passagem, ele estava vivendo um momento muito difícil naquela época. Mas mesmo naquele momento tão difícil, né? Não estou nem falando da morte, estou falando da situação que todo o povo estava passando ali. Mesmo no momento difícil, quando ele foi buscar o Senhor entregou coisas lindas para ele. Olha os versículos que nós lemos que fala: ele viu, né? Viu asas, viu anjos, tantas coisas que o Senhor entregou para ele. Então, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós realmente buscamos o Senhor verdadeiramente, o Senhor nos entrega tesouros. O Senhor nos entrega coisas que as pessoas não estão vendo. Sabe quando você vai para o seu tempo de oração, você sai de lá com uma ideia assim, louca, e você fala para alguém, as pessoas falam: você está ficando doida. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo o que eu vejo quando eu estou na presença de Deus. Porque o que o Senhor entrega para mim é diferente do que Ele está entregando para você. Glória a Deus por isso. Amém? Ah, mas
não estou vivendo isso porque não está procurando o Senhor no lugar certo, porque não está tendo intimidade com o Senhor. Porque quando nós buscamos ter intimidade com o Senhor, quando nós procuramos o Senhor todos os dias, no nosso tempo a sós com Deus, e o próprio nome já diz, é a sós, não é com o pai, não é com a mãe, não é com o esposo, não é com a esposa, é a sós com Deus. O Senhor vai entregar coisas sobrenaturais para você, nas suas mãos. Então, hoje o que você tem procurado? Eu creio que nós, no geral, não estamos vivendo as coisas extraordinárias de Deus e em Deus, porque nós estamos perdendo tempo com coisas passageiras e que, sabe, nos tira a atenção da cruz. Não sei o teu, mas o meu dia é muito corrido. Quando termina o dia, eu falo, Jesus, parece que eu pisquei e acabou o dia. Não é assim? É só na minha casa, só na minha vida. Pensa bem, estamos terminando setembro. Esses dias eu fiquei pensando, meu Deus, quantas coisas eu gostaria de fazer esse ano ainda não vai dar, porque o ano está acabando. Porque nós estamos patinando em coisas que nós não deveríamos estar dando valor, em situações que nós poderíamos somente ir aos pés da cruz e o Senhor nos traria as soluções, o Senhor nos traria as riquezas dos céus para nós, as coisas dele. Porque eu creio que você está aqui é por ele e para ele. Amém? Amém? Quero te dar o último exemplo para a gente já ir para o final, de uma pessoa que teve muita intimidade com o Senhor. E quero pedir tua paciência porque o texto é longo. Amém? Que está lá em Daniel, capítulo 6, do 1 ao 24. Fala assim, glória a Deus. Aleluia. Daniel 6, de 1 a 24, fala assim, olha. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo. Imagina, é a mesma coisa que talvez lá no teu serviço você começasse a se sair muito bem naquela função e o teu chefe fala assim, estou pensando em promover-te. Aí os outros funcionários te olham com aquele ciúme, já começam a procurar na sua vida algo que você está fazendo de errado ali naquela empresa, para apontar os teus erros. Foi isso que aconteceu aqui na vida de Daniel. Aí ele fala assim, olha, no finalzinho do versículo 4. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, era responsável e digno de confiança. Que lindo. Será que o teu patrão, sua chefe, seu chefe, teu pai, tua mãe, pode falar isso de você? A fulana, o fulano é excelente, é leal, é responsável, é digno de confiança. E foi isso que falaram de Daniel, os homens ciumentos, né? Versículo 5 diz assim, porque concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Eles sabiam que Daniel era fiel a Deus. Eles falaram, é a única chance. Versículo 6. Então os administradores e altos funcionários foram até o rei e lhe disseram. Só um minutinho que abriu uma janela. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram, que o rei Dário viva para sempre.
Nós, administradores, oficiais e altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais, junto à casa de Daniel, o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto o rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor e é uma lei oficial dos medos dos persas que não será revogada. Então disse ao rei: aquele homem Daniel, um dos seus exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes ao dia. Olha o que eles tentaram fazer, não é? Eles sabiam que Daniel era realmente fiel, um homem digno de confiança ao rei e também a Deus. Então eles montaram ali uma estratégia, mas Daniel, você pode ver aqui nesse versículo 13, que ele continuou a orar 3 vezes por dia. Geralmente, nós somos muito bons em falar somente dos 21 dias que Daniel jejuou, né? E nós queremos fazer igual para buscar as bênçãos. Mas Daniel, ele orava e jejuava. E aqui continua falando, olha. Deixa eu só pular um pouquinho aqui. Versículo 19. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente de Daniel, mas ele precisava fazer cumprir as leis, não é? Ele precisava fazer que a lei fosse cumprida, porque foi um decreto que ele mesmo assinou. Mas mesmo assim, ele gostando, ele precisava ir lá. E quando ele foi, a história nos conta mais para frente, né? Nós vamos estar lendo aqui por causa do nosso horário. Daniel, ele não se prostrou, né, as coisas ruins do palácio. Daniel teve uma vida digna, cristã, diante das pessoas. E foi por isso até que ali fala que ele foi lançado à cova dos leões. Mas o rei, quando ele chega lá de manhã bem cedo, e ele, olha o versículo 19, fala assim: levantou-se apressadamente. E quando chegou lá, ele gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois foi considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contrária ao Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus.
Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel, ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e o despedaçaram antes mesmo que chegasse ao fundo da cova. Versículo 25, eu acho que eu nem coloquei aqui, diz assim: Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. O seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. O que nós vemos nessa passagem, que eu imagino que você já leu algumas vezes, já escutou muitas pregações sobre ela, nos mostra que tudo isso aconteceu por causa da intimidade de um homem, que não se rendeu aos decretos que as pessoas estavam ali planejando para que ele caísse naquela cilada. Por quê? Ninguém tinha nada para dizer sobre Daniel. Nenhuma coisa errada. Existem algumas versões que falam que, em outras palavras, que o caráter dele era irrepreensível. Caráter de homem digno. Aí você pensa, mas é lá naquele tempo na Bíblia. Não, você precisa ler a Bíblia. Eu já falei alguma vez aqui. Você precisa ler a Bíblia não somente lendo, aconteceu. Não, mas como participante. Se fosse você, será que você teria essa intimidade com o Senhor, a ponto de ser livrado de coisas ruins? E ainda mais, um rei olhar para você e falar assim: eu quero este Deus, porque esse Deus faz maravilhas. Por quê? Porque um homem foi obediente e buscou intimidade com Deus. Então, quando nós estamos passando na nossa vida inúmeras situações que nós buscamos o Senhor no lugar certo. Tem gente que passa por problema, mulher, principalmente, vai fazer o quê? Vai lá no salão, fazer o seu cabelo e colocar todas as suas mágoas ali. E mulheres que não vão orar por você. Mesma coisa são os homens, lá no seu dia a dia. E quando nós estamos passando por este momento, nós precisamos buscar o Senhor no lugar certo, buscar Ele. Não que as pessoas não estão para nos ajudar, estão. Aqui nessa igreja nós trabalhamos com discipulados, células, onde as pessoas discipulam pessoas. 6 horas por mim, ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, é você que tem que buscar. Sou eu que tenho que buscar. O que o Senhor entregou para mim nesta tarde, me entregando essa palavra, Ele tem para você e muito mais ainda. Amém? Por que pessoas só ficam buscando revelações? Eu vou lá porque eu quero receber uma palavra. Eu vou ali porque eu quero receber uma palavra. Eu quero receber uma profecia. Quero receber uma revelação. Porque não estão buscando. Estão terceirizando. Você não pode terceirizar a sua vida de oração. Você não pode terceirizar a sua vida com Deus. Porque as pessoas estão olhando para você. Não é? Eu aqui falo assim, a Michele é assim, assim, assim. Eu conheço ela. As pessoas precisam olhar para nós e poder dizer: esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus, leal, com caráter correto, que vive os princípios de Deus, que tem intimidade com Deus.
Então, quando nós ficamos só buscando aqui e ali, nós não estamos parando para ouvir. E eu vou dizer, quando você faz isso e você acha que o Senhor não pode falar para você, primeiro, é porque você não está buscando. Segundo, é porque você está dizendo assim: eu não acredito que o Senhor é suficiente para fazer em mim. Quando nós só terceirizamos, é isso que você está dizendo. Ah, eu creio em Deus, mas que Ele faz ali, Ele faz lá, mas que Ele não faz aqui. Então nós precisamos mudar. E quando, para encerrar, quando nós buscamos intimidade com o Senhor, nós vamos viver algumas coisas, como Isaías, que não ficou só lamentando, mas teve uma visão linda de Deus. Então, quando você procura o Senhor lá no seu quarto, sabe, lavando louça, lá no seu trabalho, lavando seu carro, quando você está procurando o Senhor ali mesmo, nós não podemos esperar só no domingo, né? Só o culto de celebração, é uma vez por semana culto de celebração. Se você buscar o Senhor só no culto de celebração, meu Deus, você não vai ouvir, não vai ver nada com o Senhor mesmo. Não porque Ele não quer, porque é o tempo de ficarmos brincando de sermos cristãos. Porque o Senhor, não precisamos nem entrar em Apocalipse para saber os sinais, nem vamos entrar nisso. Mas porque já passou o tempo de brincar, na verdade nem era para ter brincado. Mas se houve, está na hora de acabar. Porque o Senhor quer entregar coisas lindas e grandiosas, como nós lemos lá em Jeremias 33:3. Coisas grandes o Senhor quer entregar para você, mas Ele só vai entregar quando você buscar e quando você tiver intimidade. Como nessa vida dessas pessoas que nós lemos aqui. Como o soldado que creu em Jesus, mesmo a situação sendo toda área para ele. Como Zaqueu que procurou Jesus e quis mudar de vida. Que quando Zaqueu procurou, subiu na figueira, chamou a atenção, o que ele fez? Ele quis mudança de vida. Então você está aqui, Jesus, olha para mim. Senhor, eu quero tal cura. Senhor, eu quero tal milagre. Senhor isso, Senhor aquilo. Cadê a mudança de vida? Se não há mudança de vida, não é porque Jesus não quer fazer, é porque nós não estamos procurando essa transformação dia após dia. E como Daniel, que pela vida de intimidade com Deus, ele foi livrado da morte. Amém? Então, muitas chaves foram entregues aqui. Coisas simples, nada diferente do que você nunca ouviu, mas que é uma palavra de alerta hoje para a igreja. Porque as pessoas estão lá fora e elas querem ver quem você é, lendo a sua vida. Amém? Quero que você fique em pé no seu lugar. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu quero que neste tempo, né, que você pode ir ficando levantando o seu lugar e fechando os teus olhos. Porque é um tempo que o Senhor tem para você. É um tempo que o Senhor quer entregar coisas lindas e novas para você. Mas quando você buscar de todo o coração, verdadeiramente Ele fará. Como Ele fez na vida desses exemplos e tantos outros que nós nem citamos aqui, nós nem poderíamos citar. Mas o Senhor quer fazer coisas grandes. Sabe quando você tem um sonho, você fica pedindo aquele sonho? Senhor, faz isso. Senhor, faz isso. Deus, eu preciso. Realiza esse sonho. Às vezes o Senhor está assim, olha, filho, filha, eu tenho coisa maior para você. Mas você não consegue ver, você não consegue escutar, porque você não me busca. Filho, eu tenho tantas coisas para fazer em você e através de você, mas você não tem intimidade comigo. Então feche os teus olhos, querido. Eu quero que você cante essa canção. Se você não souber essa canção, feche os teus olhos e esteja meditando nessa palavra. Creio que hoje é uma noite de se derramar na presença de Deus.
E se for preciso que você peça perdão ao Senhor por não ter buscado intimidade com Ele, por não ter um caráter como esse, digno, leal, como o de Daniel, porque as pessoas estão lendo a sua vida e não estão vendo coisas boas. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Você pode dizer ao Senhor: lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu lamento, Senhor, lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Diga: eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, Senhor. Oh, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Será que algum dia você parou para pensar que às vezes nós fazemos jejum, né? Falamos: vou fazer o jejum de Daniel. Ou então, vou fazer 40 dias de jejum. Ou eu vou fazer 21 dias de jejum. Não importa o título que você dá. Às vezes nós falamos assim: eu vou fazer 40 dias de jejum porque eu estou esperando uma bênção. Eu vou fazer então 10 dias de jejum. E eu penso muito quando nós fazemos, todas as vezes que nós temos encontro face a face com Deus, nós tiramos basicamente 40 dias de jejum, né? Mulheres e homens jejum ali nesses dias para que o Senhor faça na vida de outras pessoas, de outras mulheres, de outros homens. Mas eu fico pensando, será que você já parou um dia e falou assim: eu vou fazer jejum de Daniel, como Daniel fez? Eu vou fazer jejum de tantos dias, independente de tantos dias você já fez. Mas será que você já pensou assim: eu vou fazer esse jejum somente porque eu quero a presença de Deus,
somente porque eu quero estar com o Senhor. Eu quero que o Senhor derrame mais dele sobre mim, porque quanto mais eu passo com Ele, mais parecido eu fico com Ele. Será que você algum dia já pensou dessa forma? Ou será que nós estamos pensando, né? O Senhor tem que me entregar. Eu faço jejum porque o Senhor precisa me abençoar, porque eu preciso de uma cura, eu preciso de uma palavra, eu preciso tomar uma decisão e eu preciso que o Senhor fale comigo. E nada dessas coisas estão erradas. Nada. Como você já fez, eu também já fiz, eu faço. Mas a questão não é essa. A questão é o nosso coração. Será que nós temos buscado a bênção ou somente o Senhor da bênção? Nós temos buscado o Senhor da bênção? Ou temos somente buscado as bênçãos que o Senhor pode nos dar? Então essa é uma noite realmente de reflexão. E se você quiser hoje fazer uma aliança com o Senhor, de renovação de Deus, eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Você pode sair do seu lugar, você pode ficar à vontade, você pode ficar onde você está, o que você quiser fazer. Mas não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando, de se consertar com Ele, de pedir perdão. Jesus, me perdoa, porque eu tenho terceirizado a minha vida de oração, porque eu tenho terceirizado, Senhor, não estou na sua presença, porque eu tenho culpado o Senhor, porque eu estou passando por problemas, porque o Senhor não está comigo, porque o Senhor não me responde. Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, como essa música diz, nós declaramos aqui nesta noite que o Senhor não nos deve nada, porque o Senhor já nos deu o sacrifício da cruz. Jesus já se sacrificou por mim, Jesus, pelos meus irmãos que estão aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel a nós, mesmo quando nós não estamos vendo. Perdoa-nos, Jesus, porque não temos buscado ter intimidade com o Senhor, não temos buscado excelência no tempo de oração, não temos buscado, Jesus, ver e te ouvir, porque estamos negligenciando, Senhor, a tua presença. Estamos deixando de lado, Jesus, a tua presença tão preciosa, que é o que mais nos importa, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós queremos, Senhor, como Isaías viu, Pai, nós queremos te ver, nós queremos, Senhor, ter visões, nós queremos, Pai, te ouvir, nós queremos que o Senhor se admire de nós, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e diz: esta é a minha serva, esta é a minha filha, este é o meu filho amado, em quem tenho o prazer de estar com Ele. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque nós não temos, Jesus, buscado excelência na tua presença. Perdoa-nos, Jesus. Sei que essa é uma noite de conserto, e eu vou te dizer mais. Você não está aqui somente ouvindo o que eu estou falando, mas pratique. O Senhor está falando com você. Com você. Tem muita gente que está perdida. Eu estou falando, eu estou sentindo que tem gente que está assim, olha, com a cabeça em outro lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo que a sua mente, o seu coração vai estar nos pés da cruz agora, em nome de Jesus. Porque nós não viemos aqui somente para passar uma noite de 2 horinhas na igreja. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, e que essa palavra penetre no seu coração agora, em nome de Jesus. E que as pessoas possam olhar para você e ver o que o Senhor tem feito na sua vida. As pessoas possam olhar para você e ver: eu quero este Deus, eu quero este Jesus. Como o rei olhou para a vida de Daniel e falou: esse Deus faz maravilhas. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: eu quero este Deus que fez estas maravilhas na vida dele e na vida dela, que transformou. Olha quem ele era. Olha quem ela era, e olha em quem ele se tornou, em Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nada
Você pode falar isso? Nada mais, Fala nada mais, nada além de nada além de ti. só